estamos com a responsabilidade de transmitir para vocês uma palavra de fé, uma palavra bíblica, estritamente bíblica. Não temos nenhum interesse de fazer mídia, nem de fazer amizades com pessoas para pregar algo que seja interessante para as pessoas e às vezes não é interessante para Deus. Então nós queremos falar de um assunto que é bem polêmico, a respeito da pedra, que alguém diz que é Pedro. Outras pessoas dizem que a pedra é Cristo. Então, há até igrejas por aí que pregam, afirmando categoricamente que a pedra é Pedro. E para tirar essa dúvida, somente a Bíblia pode tirá-la. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 até o verso 18, para que nós tenhamos assim uma resposta bíblica para nossa satisfação espiritual, porque não vai ter nenhum argumento humano, nenhum complemento precisa fazer, porque a Bíblia já está completa. Então nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 16, versos 13 a 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até o verso 18. Caríssimo, nós temos que explicar o seguinte: Jesus nunca falou português. Ele falou hebraico, ou seja, aramaico e grego. Foi o que Jesus Cristo falou. Então, ele não falou pedra, nem falou Pedro, nunca na vida. O que ele falou foi sobre Petros e sobre Petra. A palavra Petros significa uma pedrita, uma pedra pequenina. E a palavra Petra significa rocha, a rocha. Quando Pedro exclamou dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo disse logo para ele que ele era um homem bem-aventurado, porque Deus estava usando ele. E foi Deus que revelou para ele que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Então ele tirou o mérito de Pedro, colocou para Deus diretamente, o Pai. Pedro não teve nenhum mérito em dizer isso. De forma que Jesus Cristo acrescentou dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus Cristo disse: também te digo que tu és Petros, ou seja, uma pedra pequenina. E sobre esta pedra, ou seja, sobre a resposta que tu deste, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, então edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Qual é a pedra aqui? A pedra é a resposta que Pedro deu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a tua resposta à minha pergunta, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos uma resposta básica, estruturada na palavra. Quem está dando a resposta é o próprio Cristo. E nós podemos pesquisar agora na Bíblia se de fato é ou não é Jesus a pedra. Vamos ver aqui na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, quando diz aqui: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo começa confirmando aquilo que Cristo falou, e o Espírito Santo foi trabalhando na vida de Paulo e mandando que Paulo esclarecesse ainda melhor este assunto. E em Efésios capítulo 2, verso 20, encontramos aqui: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é o Cristo, é a pedra principal, a pedra da esquina. Então Jesus continua sendo apresentado aqui mais uma vez em Efésios como a pedra. A pedra não é uma pedra. O artigo já está falando mais alto. Jesus não é uma pedra. Petrus, sim, é uma pedra. E o próprio Petrus, que é Pedro, ele vai mostrar lá na carta dele, na primeira carta. Daqui a pouquinho nós iremos mostrar o próprio Pedro mostrando que ele é uma pedra pequenina, assim como cada crente na face da terra. Cada um crente é uma pedrita que, juntando todos, formam o quê? O templo do Espírito Santo. Porque trata-se do costume do povo do Oriente Médio. Para construir uma casa sempre era com pedras. O templo de Salomão, apresentaram para Jesus o templo de Salomão como uma coisa magnífica. E Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então era costume do povo construir prédios, construir santuários de pedra. Então Pedro vai mostrar lá na frente, daqui a pouquinho, que nós somos o santuário do Deus vivo, mostrando que cada um de nós somos uma pedrita, mas a rocha é Cristo, porque a palavra Petra é a rocha e a palavra Petrus é uma pedra. Então cada um crente é um Petrus nesse sentido. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 11 e 12, dá uma informação completa sobre este assunto. E diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nem em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual é este homem? Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. É aquela pedra que os pedreiros sempre estavam jogando ela à parte, porque ela era diferente das outras pedras e ela não dava certo em lugar nenhum. Ficou ela por último, e quando terminaram o templo, então ficou uma lacuna que não dava certo, pedra nenhuma ali naquele local, e foi trazida aquela pedra que estava sendo rejeitada desde o princípio da construção do templo de Salomão. E aí foi quando, de fato, aquela pedra encaixou bem naquele local e aquela pedra ficou em destaque. Então a pedra que a Bíblia fala tanto é sobre Jesus, a pedra angular, que foi rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vamos ver aqui Pedro afirmando essa história. Aqui diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2,
E ele vai falando aqui, dizendo: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e todo fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas. Então, cada crente é um Petrus, é uma pedra pequenina que, juntando todos os crentes, formam o templo do Espírito Santo, né? Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, nós chegamos assim a uma conclusão que nem precisa mais buscar esse assunto em outras páginas da Bíblia. Já é satisfatório o que nós estamos vendo na palavra de Deus. E o que vocês estão também, talvez, meditando com a Bíblia aberta aí na vossa casa, na vossa sala, onde você estiver, no seu escritório, deve estar também acompanhando essa leitura. De maneira que esta palavra nos satisfaz. Sabermos que é Jesus Cristo a pedra, não é Pedro. Essa história fica parecida com aquela história do purgatório. Purgatório hoje é um nervo exposto, que ninguém pode tocar nele, que ofende, porque a mentira tem pernas curtas, na linguagem popular. De forma que hoje não se fala mais em purgatório. Por quê? Não existe. A Bíblia só apresenta o céu e o inferno. Escute, você ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não há outro lugar. Seria por acaso o purgatório o lugar de purgar pecado de ninguém? E o sangue de Jesus Cristo ficaria onde? A Bíblia diz que quem nos purifica de nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não existe outro lugar que possa purificar pecado de ninguém. É uma história de carochinha, de forma que nós não podemos dar ouvidos a esse tipo de conversas. É Bíblia. A história da pessoa que é crente em Cristo, a história dele é bíblica. Se ele está vendo na Bíblia, é verdade. Se não tem na Bíblia, é mentira. Pode ser pastores, padres, frades, pode ser o Papa, está pregando, não tem na Bíblia, é mentira. Então o que é que você faz? Diante da palavra de Deus e diante de um mundo de pregadores que estão por aí pregando o que bem querem. Fácil enganar as pessoas, né? Muito fácil de enganar. Agora o crente não pode ser enganado. A Bíblia diz que Satanás não pode enganar o crente, porque o crente tem o Espírito Santo, que ele serve para ele todas as coisas. Que medite bem nesta palavra. Procure ver na palavra de Deus o que significa a palavra pedra, para você não se dar mal na sua vida espiritual. Porque creio que você, se até agora está enganado com essas histórias de pregadores por aí dizendo que Pedro era pedra, a partir de agora você está esclarecido. O que é que você vai fazer daqui para frente? Vai fazer como um irmão da nossa igreja fez comigo? O que foi que ele fez? Ele estava aprendendo a doutrina calvinista, estava firmado durante 4 anos na igreja. Ele elogiava essa doutrina, ele cria, ele pregava. E um dia ele mudou para uma igreja arminiana. E ele se encontrou comigo e disse: pastor, agora eu encontrei a verdade.
O crente pode perder salvação, sim. O crente é crente porque quer, pastor. Não é porque Deus quer, não é porque ele fez a decisão dele mesmo. E quando ele falou uns 10 minutos, eu digo, agora, irmão, abra sua Bíblia e veja isso aqui assim, assim. Quando ele terminou de ver e ler, aí ele disse, eita, pastor, e como é que eu fico agora? Em quem é que eu devo crer? Eu digo, você deve crer na Bíblia, irmão. Não é no que o pastor da sua igreja prega. Você deve ler a Bíblia e crer na Bíblia. Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, deixa eu ficar pensando que eu perco minha salvação, porque eu fico mais firme, eu fico mais seguro, eu fico com medo de pecar, pastor. Eu digo, então, meu irmão, se firme na mentira, que você vai se dar bem no fim, entre aspas, viu? Você vai se dar bem. Você quer ficar firmado na doutrina? Você quer crer na mentira? Então, olha, você creia. E se você quer crer, e se você tem o Espírito Santo não vai deixar você ser enganado. Você vai voltar para a Bíblia. Você vai glorificar a Deus. Ele só passou 6 meses naquela igreja. Saiu e disse, agora, pastor, não tem jeito não de entrar na minha cabeça mais aquele assunto. Eu voltei para a igreja calvinista. E está numa igreja calvinista hoje, porque ele mora muito distante da nossa igreja lá do Vassoural. Mas fica aqui esta mensagem para o seu coração, para a sua meditação, e se você estiver no plano de Deus para ser salvo, então glória a Jesus por isto. E se você não tiver, isso aqui é como entrasse por um vídeo seu e saísse pelo outro. Não vai resolver nada. Você vai ouvir o que você está ouvindo e só vai servir para uma coisa, para a sua própria condenação. Que Deus tenha misericórdia de você, em nome de Jesus. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu